Então, alunos, nós vamos hoje ter uma aula de cartografia, tá? Cartografia bem básica, bem simplesinha, tá? Para introduzir vocês nesse conteúdo de geografia, tá ok? Vamos lá. Bem, alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Vamos começar agora a aula de cartografia, tá? Uma disciplina da geografia, a gente vai ter um conteúdo bem básico, tá? Para podermos introduzir vocês nessa matéria. Vamos lá? Beleza. Cartografia, gente, é a arte ou a técnica, né, de elaboração de mapas. Então, quando você vê o processo de confecção de mapas, né, antigamente os mapas mais primordiais eram feitos de pedra, argila, depois vieram os mapas de papel, né? Hoje em dia, boa parte dos mapas, né, eles são digitais. A gente tem lá o GPS, né, que a gente usa para se localizar quem é Uber, né, taxista, trabalha com transporte, né, que até mesmo quem dirige carro mesmo para ir trabalhar, para ir passear, precisa do GPS, que nada é do que um mapa digital, tá ok? A elaboração de mapas começou na antiguidade, temos como pré-registro de mapa mais antigo o mapa de Gassur, em 2500 a.C., que foi encontrado na antiga Mesopotâmia, né, atual Iraque. Temos aí um pequeno exemplo, tá ok? Partindo para o próximo. Então, gente, para trabalhar cartografia, nós precisamos ver as representações cartográficas, tá? Que nós vamos dar aqui alguns exemplos, né, de elementos que se estuda na cartografia. Primeiro temos o Atlas, né? O que é um Atlas aqui? Tá vendo aqui? Atlas é um conjunto de mapas e um volume. Antigamente, né, quando a gente não tinha ainda a questão do o uso dos mapas digitais, como por exemplo o Google Earth, o Google Mapas, né, o próprio GPS Waze, por aí vai, né, nós vimos os mapas, né, em Atlas, que eram grandes livros, era um compilado de mapas num único local, né, que hoje em dia nós temos diversos conjuntos de mapeamento online, né, e o globo terrestre, né, que a gente vê muito isso em escola, né, você usava isso para representar mais ou menos o formato da Terra, né? Vamos lá. Continuando, né? Mapas, né? Eles apresentam escalas pequenas, né? E as cartas são escalas bem maiores, né? Então, por exemplo, a média e que é a grande. Então, gente, quando você tem uma grande área, tipo como o mapa do Brasil, né, e a escala abrange uma grande área, né, a gente fala que é a escala pequena, por incrível que pareça. Agora, quando você tem um mapa que pega uma área menor, né, em que a escala ela abrange uma área bem menor, dizemos que a escala é grande. Mas por que, professor? Se esse mapa aqui ele é menor, ele pega uma área bem menor que essa aqui, que é do Brasil inteiro, por que essa escala aqui ela é maior? Porque ela pega mais detalhes, né? Temos aí alguns exemplos de escala, por exemplo, 1 por 1 milhão e por aí vai. Você pode ver aí nas imagens. Tá ok? Então, gente, os elementos de um mapa quais são? Nós temos a orientação, a escala, legenda e as simbologias, tá? Que são os dados, os gráficos e as tabelas, por exemplo, que nós vemos dentro de um mapa, tá vendo? Esse mapa tem diversas informações concernentes a esse elemento. Por exemplo, se eu pegar um mapa rodoviário, eu vou ter informações sobre o sistema rodoviário daquela área que o mapa está pegando. Se eu pegar, por exemplo, o mapa turístico do centro do Rio, vai ser um mapa que vai pegar a parte do centro do Rio e vai trabalhar ali os pontos culturais, entendeu? As igrejas centenárias e aí por aí vai, tá ok? Temos aqui um exemplo. A escala, tá?
A escala serve basicamente para dizer quantas vezes o espaço geográfico foi reduzido para caber dentro desse mapa. Deu para entender? Então, por exemplo, se você tem a escala 1 por 500 mil, quer dizer que aquele espaço foi reduzido 500 mil vezes para caber dentro daquele mapa. Tá, ok? A legenda é o que explica os símbolos do mapa. Por exemplo, aqui os símbolos, né? A simbologia são essas linhas coloridas. Aqui, tá vendo? Essas linhas, elas representam as curvas de nível, né? Quanto mais escura essa cor, quer dizer que mais alto você está. Então, numa linha muito escura, tu está numa altura mais ou menos de 400 metros para cima. E a orientação, que tem que dizer onde é que está o norte nesse mapa. Tá, ok? A orientação é o nosso, como né, tinha dito lá no mapa anterior, é o nosso ponto de referência, né, a um objeto. Né? A gente trabalha muito com um ponto de referência, por exemplo, você mora onde? Eu moro no bairro B, no bairro A, bairro X. Tá, e como eu faço para chegar lá? É próximo ao mercado tal. Esse mercado tal é um ponto de referência. No mapa, o ponto de referência é o norte. Ok? Isso aqui é uma rosa dos ventos que nós usamos para nos localizarmos dentro do mapa. Nós temos aqui norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Um macete que eu aprendi é o seguinte, você às vezes se esquece como é que é isso aqui, ó. Norte com leste, nordeste. Sul com leste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. Que seria, aí você junta sudoeste. E norte com oeste é o noroeste, ok? A escala. A escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel, né? Então você pega a escala. Esse desenho é a distância do mapa dividido pela distância real. Ela pode ser em tamanho grande, né? Tamanho quase real. Por exemplo, você vai fazer um mapa de um bairro, né? É um mapa bem pequeno, de uma área pequena, mas a escala é grande porque vai pegar muito mais detalhe. Por exemplo, você pega a cidade do Rio, tu pega o mapa da cidade do Rio, a cidade do Rio dentro do estado do Rio e a cidade do Rio dentro do Brasil. É um pontinho, entendeu? Então, por exemplo, se você for trabalhar um tamanho grande como o Brasil, é escala pequena, porque você vai ter pequenos detalhes, ok? Aqui é um exemplo de escala, tá bom? Escala, por exemplo, aqui é um vaso em tamanho real e aqui é um desenho desse vaso. Então, esse vaso, ele pegou aqui esse objeto real e o pintor, ele trabalhou numa escala. Se essa escala for, por exemplo, 1 por 5, ele reduziu esse vaso 5 vezes, né, nesse desenho aqui. Então, a escala grande é o objeto quase do tamanho real e a escala pequena é o objeto bem reduzido no mapa, ok? E tipo de escala. Então, a escala que a gente trabalha na... Deixa eu pausar aqui. Então, gente, temos aqui os tipos de escala, né? Temos a escala numérica, né, que ela é expressa por uma fração, no qual o numerador representa a distância do mapa e o denominador, que é o valor de baixo, a distância real. Então, aqui, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Numerador, denominador. Temos aqui um exemplo de uma escala 1 por 250 mil. Então, a cada 1 centímetro do mapa, que é esse valor aqui, equivale a 250 mil centímetros do mundo real. Ok? Como nós podemos ver aqui, né, você pode ir no Google e fazer a transferência de centímetro para quilômetro de maneira muito simples. Então, por exemplo, você não consegue usar, eu vou passar para cá, centímetros para medir, por exemplo, distâncias gigantes. Você tem que usar quilômetros. Você até usa metros quando você quer medir, por exemplo, uma rua, por exemplo. Agora, você quer medir a distância entre duas cidades, entre dois países, você usa quilômetros. Pô, mas eu não sei quantos quilômetros são 250 mil centímetros. Então, equivale aqui a 2,5 quilômetros. Tá, ok? Próxima aula, o Titi vai ensinar como você transformar centímetro em metro, quilômetro, decímetro, milímetro, tá? Mas aqui é uma aula mais resumida só para explicar. Então, a cada 1 centímetro desse mapa qualquer, vai equivaler a 2,5 quilômetros. Então, se você caminhar 2 centímetros nesse mapa, você vai ter caminhado 5 quilômetros no mundo real. Deu para entender? E a escala gráfica, né, é uma linha reta.
graduado, na qual indica a relação com a distância representada. Então aqui é diferente. Aqui você vai ter uma linha, tá? Aqui vai ser uma fração, aqui vai ser com uma linha. E aqui vai dizer a diferença entre eles. Por exemplo, daqui para cá, eu sei que a distância é 50 km. Então daqui para cá, tá vendo? 1, 2, 3. Se a cada barrinha dessa aqui, se a cada espaço entre essas barras é 50 km, aqui eu andei 150 km. Se eu andar, botar mais uma barrinha e botando mais 50 km, aqui vai ser 200 km. Se eu pegar uma régua e eu medir esse espaço aqui, vamos supor que aqui dê 1 centímetro. Então, eu já deduzi. Essa escala aqui é até mais fácil de trabalhar que essa aqui. Porque a escala gráfica ela já te dá informação de bandeja. Então, se aqui tiver 1 centímetro, eu sei que a cada 1 centímetro desse mapa corresponde a 50 quilômetros do mundo real. Se aqui fosse metros, a cada 1 centímetro corresponderia a 50 metros. Deu para entender? Então, alunos, por hoje é só, tá bom? Obrigado por essa aula. Né? Agradeço à professora Alessandra, né, por inserir a aula em Libras, tá? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.